A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Lamentações de Jeremias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos visto o primeiro e o segundo lamento, e no vídeo passado nós iniciamos o estudo do terceiro lamento. Nós vamos mais adiante hoje neste terceiro lamento. O terceiro lamento, a partir do verso 22, nos traz um toque de esperança. Em que sentido? O profeta agora começa a falar da misericórdia de Deus. Então, a partir do verso 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Esconda o rosto no pó, talvez haja ainda esperança. Dê a sua face ao que o fere e farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, pois não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. O que nós estamos falando aqui? O que o profeta, na verdade, está falando aqui? Ele está falando de Hesed. Hesed quer dizer misericórdia. Deus tem misericórdia para nós. Isto quer dizer que então nós temos futuro? Então Deus não vai nos destruir? Não, porque o julgamento dele é punitivo, sim, mas é de purificação também. Veja que quando ele fala da sua misericórdia, ele está falando que elas se renovam toda manhã. O que quer dizer que ela se renova toda manhã? Quer dizer que ela é ilimitada. Aquilo que nós já usamos, nós podemos ter mais para frente, nós podemos usar novamente, porque Deus, um novo dia, um novo relacionamento, arrependimento, obediência, Ele pode renovar misericórdia para nós, porque Deus é um Deus vivo, é um Deus justo, é um Deus que opera a justiça, mas também juízo. A misericórdia de Deus, sendo ilimitada, ela é renovada. Deus, por que faz isso? Porque ele é constante, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será assim. É esta a base da nossa esperança. A base da nossa esperança, a base da nossa fé é um Deus vivo, é um Deus imutável, é um Deus misericordioso, é um Deus cujas promessas se realizam na nossa vida. Quando ele fala em arrependimento, quando ele fala em aceitar isso tudo, ele está falando em pôr a boca no pó. O que quer dizer pôr a boca no pó? Se abaixar em humilhação, em submissão completa. Então, é honrar a Deus com a nossa obediência, com a nossa submissão. Esta é a forma pela qual nós vamos poder conseguir perdão do Senhor por tudo que fazemos de errado, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. E era isso que o povo deveria fazer: pôr a boca no pó, lamentar, chorar, pedir, clamar incessantemente a Deus, porque Deus é imutável, vivo, constante,
misericordioso para conceder perdão, misericórdia e restauração. Ele fala, oferecer a face tem o mesmo sentido de se submeter colocando a boca no pó, ou seja, se inclinando até o solo. Isso também é uma forma de entrega absoluta, de submissão completa à vontade de Deus. Então, aqui, o profeta está explicando para nós que os sofrimentos podem passar, os sofrimentos podem ser retirados, o julgamento vai cessar, vai chegar ao fim depois de fazer o que ele tem que fazer, porque Deus está fazendo isso não simplesmente por punição, mas por restauração, por purificação. Então, a misericórdia de Deus, ela vem refletir um caráter restaurativo. O ferimento é um ferimento para a cura, para a disciplina, não para a destruição. É quando nós, da mesma forma que fazemos com as nossas crianças, para educar, para fazermos o ensino, de vez em quando nós precisamos aplicar determinadas punições. Então, você vai ficar sem ver TV, você vai ficar sem ir brincar, você vai ficar sem isso, sem aquilo. Existe punição para ensinar, para colocar disciplina, para colocar cura, não destruição. Quando nós educamos as nossas crianças, às vezes nós precisamos fazer coisas que são duras de fazer, porque trazem um sofrimento para a criança, mas a gente não quer a destruição delas. O que a gente quer? Ensinar. Nós queremos disciplina. Nós queremos que eles aprendam a viver e não passem por circunstâncias muito mais difíceis do que estas durante a vida. Ele fala em presos. Presos, não se sabe de quem ele está falando. A gente não sabe de quem o profeta está falando quando ele fala de preso. Eles são desconhecidos. Mas o que nós sabemos é o seguinte: Deus, ele não concorda com tortura. Ele não concorda com um sofrimento sem nenhuma causa, sem nenhum sentido. Tudo que existe, tudo que nós passamos é juízo para libertação, purificação do pecado. Então, aqui esses presos podem estar refletindo, podem representar toda a humanidade que está sendo liberta, que está sendo livre do pecado. Tudo está acontecendo com o conhecimento, com a permissão de Deus. Então, a palavra diz que nós devemos suportar. Suporte com paciência, sem rebelião, porque tudo isso tem uma causa, tudo isso tem um sentido, tudo isso vai se justificar dali a pouco. Nós vamos entender o porquê disso tudo. A partir do verso 40, o profeta começa a falar deste chamado à renovação espiritual. Então diz ali: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o nosso coração e as nossas mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste. Mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens, de modo que a nossa oração não passa. Como cisco e refúgio, nos puseste no meio dos povos. Então, neste ponto aqui, ele está apresentando duas situações para nós. Ele está apresentando um chamado para a renovação espiritual e também está explicando por quê. A aliança que Deus tem com Israel, ela tem uma natureza eterna. Isto significa dizer que eu não posso simplesmente criar do nada. Essa aliança, ela foi
é e será uma aliança com o Senhor. Entretanto, esta aliança de natureza eterna, ou seja, nós estamos falando da eternidade daqui para frente, da imortalidade, quando nós sairmos deste mundo, nós vamos ficar no reino de Deus e na comunhão com Deus. Então, essa natureza de eternidade lá na frente, né, ela deve ser reconquistada. Como nós fazemos isso? Através de um arrependimento. Esquadrinhemos os nossos caminhos, levantemos, voltemos para o Senhor, levantemos o coração e as mãos. Deve haver um arrependimento pleno, um arrependimento sincero. Se houver um arrependimento sincero, a punição é revogada e a nação poderá ser restaurada. O povo não deve elevar só as mãos, né? Porque normalmente naquela época se faziam as orações com as mãos levantadas em oferecimento para Deus. Aqui ele está falando o seguinte: não levante só a tua mão, levante teu coração também. Ofereça não só as tuas mãos, mas ofereça também o teu coração. Isto é um arrependimento sincero e não pura e simplesmente fazer um ritual vazio, chorar por chorar, clamar por clamar, pedir por pedir. Deus entende e ele enxerga o que vai em nosso coração. Antes da conversão, deve acontecer o seguinte: compreende-se a situação, ou seja, nós estamos numa situação de limitação e de desespero. E aqui vem toda a descrição, até o verso 54. Vem toda a parte do desespero, né? Os meus olhos choram sem parar, sem descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Veja o que entristece a minha alma. Então, a compreensão desta situação, o sentimento do horror do pecado. O pecado para nós tem que ser horrível. O pecado para nós tem que ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa desagradável, um gosto ruim. Se o pecado tiver gosto bom, a gente não se arrepende. O pecado tem que ter gosto ruim. Nós temos que sentir horror ao pecado. Reconhecer que o pecado que está em nós, ele impede que Deus faça a obra na nossa vida. Então, se nós estamos em pecado, significa que Deus não pode agir, porque nós estamos em pecado. Nós seremos punidos, nós seremos julgados, mas nós não seremos curados e reconstruídos, restituídos. Isto não. Nós, por nós próprios, não conseguimos vencer o pecado. Não existe força suficiente em nós para vencer o pecado. O pecado tem que ser vencido por uma força superior a ele. E de onde vem esta força? Vem de Deus, vem do Espírito Santo, vem de Jesus hoje, nos nossos dias. Naqueles dias de Jeremias, o Espírito Santo estava lá, Deus estava lá, mas Jesus Cristo ainda não tinha vindo em carne para nos salvar. A salvação é pela fé, segundo a graça de Deus. Neste momento histórico de Jeremias, ainda havia uma salvação pela fé em Deus, segundo a graça e a misericórdia que estavam sendo demonstradas naquele momento. No momento posterior, Jesus Cristo foi trazido para se aperfeiçoar a graça, a salvação de nosso Deus, através da purificação dos nossos pecados. Quando
ele fala em refúgio, refúgio é tudo aquilo que não presta, é tudo aquilo que vai ser jogado fora, é tudo aquilo que vai ser jogado no lixo ou que vai ser jogado, melhor, no fogo. Refúgio é entendido por Deus tudo aquilo que nós dizemos que é arrependimento, mas não é. Então, aquilo que não é arrependimento é refúgio, no sentido de ser inútil. Ele é inútil para obter o perdão, é inútil para obter restauração. E aí o que sobra? O terror e a cova. É o pânico profundo, o pânico da destruição total. E de onde vem esse pânico? De onde vem essa tristeza? A tristeza vem da convicção, da seriedade do pecado, que nos leva à morte, que nos leva à destruição, que nos leva a tudo de ruim, as consequências do pecado. Essa tristeza é uma tristeza profunda. E a partir desta tristeza, nós devemos agir com arrependimento genuíno. Este arrependimento genuíno vai nos conduzir à restauração. Ah, mas eu choro, tá? Mas você chora porque chora como se fossem aquelas profissionais antigamente. Eles contratavam as chamadas carpideiras. O que eram carpideiras? Carpideiras, elas eram contratadas para chorar no luto. Elas choravam o morto, elas nem conheciam o morto. A função delas era chorar. Então elas recebiam para chorar. Ou seja, o choro delas era um choro pago, não era um choro de sentimento, não era um choro de perda. O que Deus quer não é um choro de carpideira, não é um choro profissional, não é um choro igual sempre. O que Deus quer é um arrependimento genuíno, é um arrependimento de mudança. E quando isso acontece, Deus é fiel, Deus é justo para perdoar, Deus é misericordioso para renovar a sua misericórdia um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro. A descrição do sofrimento, ela agora é retomada, apresentando humilhação tanto da cidade quanto das pessoas. E isso está sendo refletido também no prazer que os inimigos têm de ver a humilhação do povo de Deus. Uma cova aqui é um poço, uma cisterna, mas também pode significar um túmulo. Também pode significar que o povo, por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia, por causa da sua incapacidade de arrependimento e correção, de mudança de comportamento, significava que a nação havia sido sepultada e soterrada pela destruição. Amém, amados? Bons estudos.